Começa agora na Rádio Lisboa FM. Programa Momento ID. Um momento de fé com o pastor Erivaldo Pereira. Agora, aqui na Rádio Lisboa. Programa Momento ID na Rádio Lisboa. Muito boa noite a todos os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs. Inicia-se mais um programa Momento ID aqui na Rádio Lisboa FM. Quero dar as boas-vindas a você que está aí conosco. Já vai entrando aí na nossa live, curtindo, compartilhando com seus amigos, com os seus parentes. Hoje a nossa programação vai ser incrível, então não deixe de compartilhar. Meu nome é Herculano, sou locutor aqui da Rádio Lisboa FM, do programa Momento ID. Faço parte do Ministério ID em Amor, ao qual o pastor Erivaldo é o presidente dela, o nosso amigo pastor Erivaldo também, que está aqui ao meu lado, locutor também da Rádio Lisboa FM. Hoje, como eu falei, vou repetir novamente, temos um programa imperdível, gente. Hoje temos um testemunho poderoso aqui para ser contado. Já já nós vamos falar, apresentar a nossa convidada especial desta noite, que já está aqui conosco, junto com os seus familiares. Então, pessoal, não deixa de curtir e de compartilhar essa live. Você vai fazer o seguinte, você vai aí no botãozinho azul do like, dá uma curtida, depois vai lá no de compartilhar e compartilha com pelo menos 3 amigos ou 3 parentes para poder participar com a gente aqui. Essa programação é uma programação da igreja Ministério ID de Amor, que é situada ali no Lunabel 3, na cidade do Novo Gama, Goiás, em torno de Brasília, tá? São 7 horas e 31 minutos, hoje é 16 de março de 2026, então marque esse dia nessa sua vida, tá? Estamos aqui também com o nosso irmão evangelista Daniel, que está aí conosco atrás das câmeras aí, que é o nosso amigo, irmão, que também faz parte aí do nosso grupo, né, da nossa equipe aqui dos estúdios da Rádio Lisboa FM. Quero mandar um abraço muito grande aí para os nossos irmãos que já estão participando aí com a gente, com os nossos amigos, tá? Tem pessoas aí que também estão participando de fora do Brasil, de Brasília. Então, gente, curta bastante a nossa programação. Lembrando que essa programação também vai para o YouTube, tá? Será colocado um vídeo lá no nosso canal, que é o @pod.id, tá bom? Então não esqueça, curta, compartilha e fica com a gente até o final dessa programação de hoje, né, pastor Erivaldo? É isso mesmo, boa noite pessoal, todos os ouvintes aí da Lisboa FM, mais uma vez aqui, mais um programa Momento ID, aqui toda segunda-feira, nessa segunda-feira chuvosa, né? Estamos aqui hoje para louvar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Você que está nos ouvindo aí, participe conosco. O telefone de contato é o telefone 61 30 60 20 66 ou o seu WhatsApp, que é o 61 981 58 6299. Esse telefone você vai participar conosco aqui ao vivo. Lembrando que hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a missionária Socorro, né, vai estar conosco aqui contando um testemunho poderoso, né, do que Deus fez em sua vida. Também está acompanhada com seus filhos, o Egídio e a Esther, que estão aqui na companhia da missionária. Então não deixe de participar conosco, pessoal. Você vai se identificar muito. Eu conversando com a Socorro aqui antes de iniciarmos o programa, estávamos falando sobre esse testemunho, sobre a referência de um testemunho de alguém que remete em nossas vidas a uma esperança de realizar o nosso sonho que parece tão distante, que parece que tem um oceano, né, de dificuldade para que esse sonho venha a se tornar realidade. Mas hoje você vai ouvir um testemunho de que é possível. O seu sonho é possível se tornar concreto, realizado. Basta você crer, basta você trabalhar. Tá bom? Maravilha, pastor. Inclusive, nós já temos aí algumas participações. Olha só, tá vendo, o irmão Socorro, missionário Socorro? O pessoal que já tá dando boa noite aqui pra gente, viu? Temos aí a pastora Romana Pereira, inclusive a mãe do pastor Erivaldo, né? A paz, meu filho, mandou um coraçãozinho, ó, mandou um coraçãozinho pra você, pastor. A pastora Romana também diz, bom início de semana a todos, né? Muito obrigado, pastora Romana, Deus abençoe. Pastor Bezerra, manda um abraço aí pra ele. Ela também diz, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos da programação. E tem também a Polícia Federal, tá aí.
A esposa do pastor também já tá aí. Hoje eu tô a cercado de polícia mulheres. aí. E essas É a mulheres mãe, aí, a esposa. eu tô sei não, comportado viu, aqui, viu? Eu tô tranquilo. Ó, Graciela, ele tá aqui na rádio, viu? Não se preocupa não. Ela diz, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, ansiosa para ouvir esse testemunho, que o nome do Senhor seja exaltado. A missionária está conosco, Sim. Qual missionária? a Laiane. Missionária Laiane também com a gente. Deus abençoe, missionária. Então, irmãos, sem mais delongas, vamos apresentar, né, pastor Ivaldo, a nossa convidada especial, né, a missionária Socorro. Missionária Socorro, seja muito bem-vinda à nossa programação, tá? O pastor Ivaldo foi para essa vigília, não pude ir no dia, mas o pastor Ivaldo, o evangelista Daniel também estava lá e falaram muito bem. Inclusive chegaram aqui na segunda-feira e ainda estavam cheios, viu, de sexta-feira. Segunda-feira passada, né, pastor Sábado Ivaldo? passado foi. Sábado, né? E aí o pastor falou, não, a gente tem que trazer ela aqui, Acho que foi até aqui na hora que você mandou, né, mensagem pro O pastor Paulo. Fala, não, vamos trazê-la aqui. E Deus nos deu essa oportunidade de estarmos juntos aqui essa noite. Seja muito bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda a Esther também, o Egídio. Que Deus abençoe vocês de forma poderosa. Então, deixo aí a programação com você, pastor Ivaldo. Amém. A Mara, boa noite a todos. Também está ansiosa pelo testemunho. Então, pessoal, sem demora, né? Vamos aqui começar então essa entrevista com a nossa missionária Socorro, que se disponibilizou. Mais uma vez, nós te agradecemos por ter essa oportunidade de estar contigo aqui essa noite. Temos certeza que esse testemunho será muito edificante. Então, missionária, eu quero que você fique à vontade aqui, tá bom? No nosso programa Momento ID, e que fale um pouquinho da tua vida. Vamos falar um pouquinho sobre quem é a Socorro. Você pode nos dizer? Sim, com certeza. Meu nome é Maria de Socorro, né? Sou cearense e passei por muitas provas, né? Mas venci todas elas. Deus, Ele é fiel. Que o nome dele seja glorificado nesta noite. Quem estiver nos ouvindo, né? Que não aceitou esse Deus ainda, tenha certeza que Ele é fiel. Né? Quero contar para os irmãos que eu sou cearense e eu era freira. Vivi muito tempo no convento, um bom tempo. E uma noite eu precisei, né, da Bíblia. Naquela noite, eu me lembro como hoje, foi a noite que marcou a nossa história. Era o mês de maio, mês de Maria, e o padre tinha escalado algumas freiras e noviças para carregar a santa da procissão. E eu fui uma das que fui, né? E quando chegou a notícia que meu pai estava brigando com meu irmão, com o armador, acho que os irmãos sabem o que é um armador no ferro, né? E quando eles estavam brigando, que aquela notícia chegou ali, eu sempre acreditei muito na palavra de Deus, né? Apesar que eu gostava muito de rir dos crentes, mas mesmo assim, eu acreditava na palavra. E eu pedi ao padre a Bíblia emprestada. Ele disse que a Bíblia não podia sair da igreja. E aí eu saí chorando, né? E antes de acontecer isso, eu gostava muito de zombar dos crentes. Eu chamava os aleluia. Lá vai o aleluia com a sua rapadura na mão. Os irmãos, hoje... Você lembrou da rapadura, Daniel? E hoje eu tô com essa rapadura, ó, caminhando para o céu. Olha! Deus, Ele é lindo, né? Demais. E não tinha plano de Socorro, ser... eu vou te cortar aqui rapidinho. No caso, você zombava dos crentes, Muito. sendo freira. Sendo freira. E aí, eu e as freiras, quando nós se juntavam ali, que passavam um protestante, próximo à nossa congregação, nós começávamos aí, chamávamos aleluia, lá vai os aleluia, com a sua rapadura e tinha para os braços. Era assim que nós se dirigíamos aos evangélicos. Né? E naquela noite, quando eu vi aquela angústia passando na minha casa, e eu sem mãe, meu pai bêbado, meu irmão bêbado, quando vi um crente, naquele momento, eu não pensei duas vezes em pedir a Bíblia dele emprestada. E ele simplesmente perguntou o que se tratava. Aí eu falei para ele falou assim, eu vou na sua casa. Aquele homem nunca tinha me visto, não sabia nem quem eu era, né? E quantos anos eu servi o convento, quantos anos eu fiquei na igreja ali, com o padre, né, Antônio, e fazia tudo pela igreja. No dia que eu precisei, não tive socorro, né? E aquela pessoa que eu zombava foi quem me estendeu a mão. E eu costumo dizer, onde eu tenho pregado, que quando Jesus chega, Satanás tem que sair. Só fica um no mesmo lugar. Os dois não ficam no mesmo ambiente, né? E quando chegou aquele irmãozinho simples, ali no Ceará,
que ele chegou, me lembro como hoje, ele falou, Mateus 24, que chegaria um tempo de pai contra o filho, filho contra o pai. Meu pai olhou assim para ele, meu irmão acabou. A bonança apareceu. Meu pai se levantou, do nada, saiu, foi para uma mercearia que tinha vendia bebida do lado, e o meu irmão ficou parado. Ele fez ali um apelo, ninguém quis Jesus. Mas naquele momento em diante eu decidi sair do convento, entregar o hábito. Quanto tempo você estava no convento? 4 anos. 4 anos. E ele me perguntou, o padre Dom Luiz perguntou por que eu estava saindo. E eu falei para ele que eu não podia servir um Deus morto. Eita. Só isso. Aí foi. Não sei de onde saiu essas palavras, foi uma palavra que eu respondi para ele. E puxei assim um hábito, fiquei com aquela careta e entreguei lá em cima. Porque hoje o crente, ele deixa seu Deus por pequenas coisas. E para se entregar o hábito no convento, não é assim não é só tirar em casa e não é mais não. Você tem a satisfação a dar para ser bispo da igreja e Sim, padre, por sim. que você está saindo? Tá saindo. Aí ele perguntou, irmã Maria, por que você está saindo do convento? Eu disse, porque eu não posso ignorar um Deus morto. E saí, né? E aí, depois eu vim embora para Brasília. Vim para Brasília com um casal que vinha. Um tempo depois eu vim para Brasília e vim com esse casal de ônibus, sem nada. Sem nada. Eu não tinha um dinheiro nem para comprar passagem. Aí o meu irmão, o neném, ele vendeu o bujão que estava no fogão. Se eu vender esse bujão e vou comprar sua passagem. Aí ele vendeu o botijão que tinha. E aí eu falei para ele, meu irmão, se eu vencer, eu te ajudo. Se eu vencer, eu vou te ajudar. Aí vim embora para Brasília, né? E aqui eu passei muita fome. Passei muita fome. Morei num barraco de lata. Eu morava num barraco de lata, onde o esgoto era no meio do quarto. Isso já aqui em Brasília. Já aqui em Brasília. Qual foi o local? Pedregal. No Vale do Pedregal, lá embaixo, na Parada 15. Beirando o Córrego, era a minha casa. Próximo Vale das Andorinhas, é isso? Hoje ali dá bom, né? Quem chegou há 30 anos atrás, sabe como é que era ali, né? Imagina. Só poeira, barro. Né? E ali eu não queria Jesus. Não. Mas tinha um pastor que ele dava testemunho de crente, sabe? E Testemunho de dava testemunho de crente. Aquele homem ali era um crente de verdade. O nome dele era Pastor Freitas. E ele dizia bem assim, só quando aceita Jesus que ele te dá um emprego. E eu dizia para ele, eu não preciso de Jesus, eu já tenho estudo. Eu tenho faculdade, eu não preciso. né? E hoje em dia tem muitas pessoas que acham que tem dinheiro, tem estudo, acham que não precisa de Jesus. Ele é um pobre miserável nu. Apocalipse fala assim. Porque quem conhece Jesus sabe como ele é precioso nas nossas vidas. E aí, eu um dia dentro do ônibus, eu peguei o ônibus para Brasília, Pedregal, Brasília. E eu me lembro, parece que eu estou vendo a minha cena, eu de calça branca, com a blusa preta, olhei assim pro céu. Aí eu falei, Jesus dos crentes, se tu existir mesmo, me dê um emprego hoje. Eu não vou ser crente, mas eu vou ouvir a tua palavra. Assim eu falei, né? Sozinha dentro do ônibus. Olhei pro céu e pensei aquilo ali e falei com Deus. Quando eu cheguei naquela escada rolante do plano piloto, eu ia subir na escada e vi uma mulher descendo. Ela do nada, pastor, ela apontou para mim e falou assim, você é professora? Aí eu disse, sou. Ela disse, estou precisando lá na minha escola. Aí ali eu vi que Deus ouvia a oração dos Meu crentes. Deus. Né? E quando ela desceu, que eu procurei por ela, ela falou assim, a minha escola é lá no Novo Gama. Eu disse, aonde? No Novo Gama. Pastor, eu saí do Pedregal para encontrar com aquela mulher no plano piloto. Do teu lado. né? Vizinho mesmo ali, né? E o senhor falou assim para ela, prepara o banquete. Aí eu cheguei na escola, não tinha mais um emprego de professora. Só na limpeza. Ali já era Deus me quebrando, Sim. mostrando que o meu estudo não era nada sem ele, né? E ali eu aceitei o emprego na limpeza. Aí com uma meia hora ela me chamou, quando eu olhei assim um prato, sabe? Aquela comida linda naquela mesa. E aí eu fui e falei para ela. Fazia mais de 2 meses que eu não sabia o que era comer arroz, feijão, nada. Eu só comia os pão que eu conseguia de graça na padaria. Eu comi metade de manhã e outra metade à tarde quando voltava, né? E
passei fome. Aí chegou uma época que a fome era tão forte que eu fui na feira do Pedregal. Eu fui lá atrás de comida, dos restos que caíam no chão. Fiz igual aquela mulher, né? Pegava das migalhas, né? Da mesa do seu Senhor, né? E quando eu fui pegar aquela carne cheia de bicho, aí o Senhor deu, ele com dor me deu umas tomates também, né? Uma cebola. E ele disse que não podia dar carne porque era muito caro, não tinha condição, ele também era pobre. E aí ele foi e me deu, deixou eu pegar aquelas carnes com bicho. Eu peguei aquelas carnes com bicho, desculpe eu chorar, porque quando eu olho para trás eu lembro o que Jesus fez por mim. Não tem dinheiro no mundo que pague o cuidado de Deus. Se você tem um sonho, confie no Senhor, que Ele ressuscita o seu sonho. Ele tira um homem do futuro e coloca ele entre príncipes. Ele fez isso comigo. Faz com você também, né? E aí, quando eu peguei aquela carne que levei para casa, minha irmã hoje, que é missionária, ela disse, minha irmã, não vou comer essa carne, não. Eu disse, fecha os olhos e engole. E eu fritei a carne, né? E os bichos pulavam na panela. Parece que eu tô vendo, sabe assim? E os bichos pulando. Tinha mais bicho do que carne. Quando ia fritando, os bichos iam saindo de dentro da carne. E eu fritei, botei a farinha ali, a cebola, a tomate que ele deu, e ela disse, eu não consigo comer. E ela tá me ouvindo nessa hora mesmo. Eu disse para ela, fecha os olhos, faz de conta que você não está vendo nada. Aí ela disse, corri, eu vou embora para minha terra. Eu disse, eu não posso ir, eu tenho que ficar aqui. Porque é aqui que Deus vai fazer eu prosperar. Como? Eu disse, não sei, mas Ele vai. E ali, nós comemos aquela carne com bicho. E eu ficava pensando, né, olhando ali aquele barraco de lata, quando chovia, eu dormia numa esteira no chão. Assim. Hoje, quando eu chego da minha casa, que tem um andar em cima, e uma piscina em cima, eu olho para trás e lembro de onde eu saí. E é onde Deus me colocou. Gratidão. Nunca podemos esquecer do favor de Deus. Porque Ele é a honra, Ele é a glória. Ele é a majestade santa das nossas vidas, né? Aleluia. E aí eu fui para a noite para a igreja, como eu falei que eu ia. Eu não aceitei Jesus. Naquela noite eu aceitei Jesus, porque quando eu cheguei lá, os crentes diziam, oh, glória! Aí eu dizia bem assim, então tudo doido, penso que Deus é surdo. Eu dizia bem assim, né? Mas Deus está aqui, ali era o trabalhar de Deus, né? E aí uma menina, uma criança de 5 anos, lembro, ela saiu do meio do púlpito, lá embaixo ela desceu e veio onde eu estava. E disse, filha, tu vem para minha casa para rir de mim. Aí eu pensei assim, vou sair. Aí a criança transbordou o livro e disse de novo, fica, a casa é tua. Aí eu disse, és tu e tu tá falando comigo? Ele disse, eu sou Deus e falo contigo. Aí pronto, aceitei Jesus naquele dia e até hoje. Até aqui tem me segurado o Senhor. Amém. Amém. E além dessa resiliência, vamos dizer, dessa palavra, né? Desde o momento que a tua irmã te chamou para ir embora, para voltar, né? Você poderia ter desistido. Sim. Voltado, né? Cabeça baixa. Mas desde a venda do bujão até aquele momento, a palavra que você liberou para o teu irmão, se eu vencer, Eu te ajudo. então assim, foi algo profético. Né? Foi, né? Profético. Porque você vê a dificuldade, Socorro. Tem pessoas, por que tem pessoas que não conseguem chegar no objetivo? Porque quando começa as dificuldades, Desiste. elas desistem, não é verdade? Na maior dificuldade, a certeza que a vitória vem. Quanto mais Deus aperta o cinto, mais tenho certeza que Ele está vindo com a vitória. Amém. Você fique na posição, pode esperar 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Pois Deus não é homem para que minta. Ele é fiel e justo. Ele faz acontecer na minha vida, na sua vida. Quando eu lembro do barraco de lata que eu morava e na casa que hoje eu moro, eu vejo não só pelos bens materiais, mas pela salvação da minha alma. Glória a Deus. Deus me trouxe para este lugar para resgatar a minha vida, para me fazer um vaso novo na sua presença.
Olha aqui, Carlos Alberto, né, tá dizendo aqui, linda tia, te amo. É, meu sobrinho. A irmã Graciela, tá? Deus seja louvado. Olha o teu testemunho já impactando irmãos aqui já. Esse. Também tem aqui, Taimara. A Taimara tá dizendo aqui, a paz, amada. Me identifiquei muito com o seu testemunho. Eu tenho uma creche em casa, cuido de crianças em casa e oro a Deus todos os dias para Ele me conceder uma creche. A fé que você tem e teve no começo é a mesma que estou com ela hoje. Pois bem. Eu estou bem sem golpe, viu? Pode ter certeza que vai se cumprir. Vai. Olha aí, Taimara. Vai cumprir porque Deus é fiel. Amém. Ele é fiel para com o seu povo. Ele nunca abandonou Israel. Ele abriu foi o mar para Israel passar. Não é verdade? E não abre para nós? Abre. Ele não mudou, ele é o mesmo, né? Ela tem uma creche em casa, ela disse que cuida de crianças em casa, né? Isso. Olha, tá vendo? É. O que nós estávamos falando no começo, né? Então. Sobre a identificação. Nós temos que crer, acreditar, dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu preciso, me ajude, estou aqui, vem meu socorro. E ele veio. E aí, eu vim trabalhar nessa escola, e aí aceitei Jesus naquela noite. Aí conheci meu esposo, 40 anos mais velho do que eu. Ele faleceu ano passado, ano atrasado, não foi, filha? O ano atrasado, com 97 anos. Fui casada com ele mais de 30 anos. Se fosse para casar, casaria de novo. Mesmo. Olha os olhos brilhando. Mesmo ele sendo, né, mais velho do que eu, 40 anos. Mas foi a bênção que Deus me deu. Eu estava noivo para casar com outra pessoa. Quando o Senhor falou, eu disse, ele é teu. Através dele abrirei um grande portão. Que quando tu estiver dentro, tu não vai acreditar que é teu. Pronto. Aquele homem foi a minha loteria. Foi ele. Ele tinha dinheiro? Não, ele era catador de latinha. E nós dois fomos catar latinha, não foi? Catar latinha ali na subida do Camo. Catava latinha e papelão. O nosso menino dentro do carro. Nós dois. Quando foi um dia, ele chegou para mim e falou, irmã Socorro, vamos montar uma escolinha? Eu disse, com que dinheiro? Ele disse, vou vender esse papelão aqui, essa latinha, e vamos colocar a escolinha no fundo de quintal. E nós colocamos no fundo da nossa casa a escolinha. E o Senhor mostrou para ele que era 60 crianças. Entrou 61. No dia de começar as aulas, aquela uma desistiu. Aí a escola hoje está lá. Do fundo de quintal é um prédio de 3 andares. Meu Deus. Até o ensino médio. Pergunte se nós tínhamos estudo. Não, nem ele tinha estudo, nem eu. Eu tive que estudar no estadual à noite para poder conseguir o que eu queria de objetivo, né? E quando nós nos casamos, eu falei para ele que você vai ser a bênção que Deus me deu. E foi mesmo. Ele faleceu, me deixou amparada. Não só com um colégio, mas com 2, né? E eu digo para os irmãos, quando eu entro num prédio, que eu olho assim, que eu me lembro do barraco de lata que eu vivia, eu digo como tu é fiel, Senhor, né? Hoje, eu sou uma empresária bem sucedida, né? Porque até aqui me ajudou o Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não teria nada. Nada. Nós não temos nada se o Senhor não der, irmãos. Nada. Nada nós adquirimos. Eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo nesta noite. A palavra de Deus diz que o Senhor tira o homem do futuro. Nós vivemos no futuro. E coloca ele entre príncipe. No dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu fiquei naquele salmo que diz, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Quem me conheceu no passado, que vê as escolas, vê a mão de Deus. Muitos ímpios, né? Que vê, fala que foi a mão de Deus. E hoje eu ajudei muito esse meu irmão, tá lá no Ceará, como eu falei para ele, se eu prosperar eu te ajudo. Quando eu pensei, irmãos, que eu fui de avião pro Ceará, para quem saiu de lá, de jegue, né? Sem nada. Com a venda de um bujão. Um bujão de gás. Deus usou ele como canal para minha vida, Verdade. né?
Então, onde eu tenho pregado, eu tenho dito. Confie que o impossível faz o Senhor. Você vai no seu limite, mas além do seu, Ele abre portas, escancara e dá vitória para quem crê nele e confiar. Pode ter certeza. Nunca mais eu comi carne com bicho no dia que eu aceitei Jesus. Nunca mais. Eu só não quero mendigar o pão. Nunca mais. Hoje eu dizia bem assim, Senhor, me dê condição de eu ajudar quem não tem. Se o Senhor me der, eu abrirei mão para a tua obra. Não terei miséria de ajudar na tua obra. E eu faço. E eu agradeço a Deus, porque Ele foi fiel. Aleluia. Né? Então, eu quero dizer para os irmãos que lá da beira do córrego, onde eu vivi, onde eu moro hoje, é lugar de elite. É porque eu sou boa? Não, porque bom é o Senhor. Verdade. Quem faz isso por nós, quem nos exalta, quem nos levanta, é o Senhor. É Ele que cuida dos nossos bens, da nossa vida. É Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Amém? E é interessante, Aleluia. Socorro, que eu sempre gosto de citar esse texto, né, lá em Deuteronômio 28, falar das bênçãos, né? As pessoas falam muito das bênçãos, mas tudo gira em torno da obediência. A obediência, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando há obediência, quando há o temor ao Senhor, faz com que as bênçãos venham atrás. As bênçãos te seguem. Né? Você faz o paralelo entre o barraco de lata, um prédio hoje. Aí quem olha, mas ela já nasceu em berço de ouro. Essa aí tinha o papai e mamãe já deixaram uma herança. Já deixaram todo o patrimônio pronto. Né, Socorro? Agora eu quero te fazer uma pergunta. A Socorro, num barraco de lata, comendo pão seco, carne com bicho, e a Socorro de hoje, empresária, bem-sucedida. Qual é a diferença ou não há diferença? Há uma diferença materialmente falando, né? Porque o Senhor mostrou para Socorro, que veio do nada, que Ele é Senhor, né? Talvez eu não tivesse aceitado Jesus como meu Salvador, eu não teria chegado onde cheguei. Boa. Porque eu não conseguiria nada se não fosse o Senhor. Foi Ele que abriu as portas. As duas escolas, cada escola tem uma história para contar, né? A escola evangélica Recanto do Céu, por exemplo, da Santa Maria, eu consegui um lote de 300 metros. E aí, quando eu fui pagar no PRP, que eu levei para a administração da Santa Maria, o rapaz que tomava de conta, ele era, né, jogava em outro time. E aí, quando ele viu o nome da escola evangélica, ele disse, evangélica? Nem de crente eu gosto. Ele falou. Eu falei, eu não posso fazer nada, amigo. Mas não é mesmo? Toma. Eu sou bem direta, sabe, pastor? Eu não posso fazer nada, amigo. Aí ele foi e falou, se você quiser 600 metros de terra, eu te dou. Tira esse evangélico. Aí eu falei para ele, eu não posso negar em quem tem um querido. Não posso tirar a palavra evangélica porque o senhor está pedindo. Não posso. Então vai lá e pega o dia de volta. Não vou te dar o terreno. O nome dele era Ribamar. Aí eu voltei dentro do carro, comecei a chorar. Aí estava mais um pastor nessa época, eu não tinha carro nem nada. Aí o pastor foi e falou assim, irmã Socorro, vamos orar aqui dentro agora e vamos tirar a palavra. E se Deus falar, está falado. Aí quando ele tirou a palavra, saiu lá em Isaías que fala, os meus servos e as minhas servas ainda compram terra e vinha neste lugar. Aí ele falou, pronto, irmã Socorro, está profetizado, você vai adquirir o terreno. Aí, irmão Júlio, nós vamos jejuar uma semana, na outra semana você volta. Aí eu fui de novo, porque eu tinha uma escolinha na 301 e era casa. E no DF não pode ter escola em casa. Isso. Sim. E a outra era para fechar. Eu já tinha 300 crianças. Como é que eu ia perder aquelas crianças? Aí eu fui e falei com o Senhor. Senhor, tu abre porta onde não existe. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo. E se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. E aí eu voltei de novo, uma semana depois, na administração. Fizemos 7 dias de jejum. Meu esposo, o pastor e eu. No último dia eu fui lá. Quando eu cheguei lá, o administrador, a mulher, na época, me atendeu. Aí ele falou assim, é uma escolinha. Aí fui mostrei para ele, né? As professoras que eu já tinha, as crianças. Aí ele foi e falou assim, 2.000 metros de terra serve. E Satanás me ofereceu 600. Para me negar o nome do Senhor. Nunca
nunca negue. Forte demais. Por maior que seja a proposta, nunca aceite. Porque ali na frente Deus vai lhe dar 4, 10 vezes mais, 100 vezes mais. E é verdade que Deus faz. Meu Deus, socorro. Está lá a escola lá hoje construída, não é verdade, filha? Com a creche, com crianças até o 5º ano. 2 mil metros, está lá. Aí para Até completar, piscina tem, acho que. tem. E para completar, ganhei mais 2 mil metros de trás. Agora tem 4 mil Agora metros. 4 mil. Mas se tivesse aceitado Eita, 600, meu Deus. Não brinca com esse Deus, não. Não brinca, não. A tia era fechada. Tinha. Tinha, porque Tinha. a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, se nós honrarmos Ele, Ele nos honrará. Meu Deus. A coisa mais linda que eu acho na palavra do Senhor, na minha vida, quando eu oro de madrugada, eu falo, Senhor, muito obrigado. Quem era eu, miserável, nu, Tu me chamou e me prosperou. Me ajude. Nunca deixe eu esquecer do que Tu fez por mim, Senhor. Então, cada escola daquela tem um nome, tem uma história para contar, tem um milagre grande por detrás dela, né? Por isso que eu coloquei Recanto do Céu, porque foi o Senhor quem deu. Recanto do Céu. Uma mulher zombava muito de mim na escola, aí eu trabalhava em outra escola, e aí ela foi e disse, tu acredita, Socorro, que essa noite eu sonhei com o nome da tua escola? Foi mesmo, foi um campo grande, nesse campo tinha uma setinha que dizia assim, Recanto, siga o restante do céu. Esse é o nome da escola da minha serva, diga ela. Meu Foi Deus. com a professora do colégio que eu trabalhava. Eu falei, então vou colocar minha escola. Aí a minha chefe, com que é dinheiro? Eu disse, eu sirvo o dono do ouro e da prata. Pronto. Aí Deus abriu as portas. E quando Ele abre, se você nunca esquecer do que Ele fez, você sempre dobrar o joelho e dizer, obrigado, Senhor, por tudo, né? Ele nunca vai lhe abandonar. Nunca Ele lhe levanta mesmo do pó e te ergue. E te coloca entre os príncipes e os campos. Ele faz isso. Porque Ele fez isso em minha vida. E fará na vida de quem crê. Glória a Tudo Deus. é possível Ok. ao que crê. Creia. Determine em sua vida. Senhor, eu preciso chegar a este lugar. Se no meu caminho há um embaraço, tire. Se na minha mente há o mal, tire. Faça de mim um vaso novo e me leve em tua presença. Glória a Deus. E Deus faz, pastor. É verdade. Socorro. Obrigada. Olha aqui, tem mais comentário aqui. Ó. Você tá falando aí, o povo tá falando aqui. Antônio de Lima. Antônio de Lima, né? De Meu Lima nome Lolo. sobrinho. Isso. Também. Essa aqui é a Laca Bless. exemplo. A professora. É, professora. Exemplo. Essa palavra é muito forte. É, professora minha. Exemplo. Nós vivemos numa sociedade, né, uma cultura, vamos dizer assim, que quase não temos bons exemplos, né? Nossa liderança, né, nosso país, infelizmente, a gente temos aí relatos e relatos de corrupção, de covardia, de infidelidade, que não são pessoas que não dão exemplos. Mas quando a pessoa diz que tu é exemplo, isso é uma grande responsabilidade, não é? Não é nada não, mas são quase 50 funcionários. Olha só. É muita gente, muitas cabeças, muitas famílias, né? Muita gente. Que Deus colocou em minhas mãos. Sim. Eu nunca imaginei, nem meu... Nunca, 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 nunca. Quero contar um pouquinho do meu velhinho, né? Do meu esposo. Sim. Quando ele Fala o nome adoeceu... Hã? Qual o nome dele? Júlio Lucas, o delegado. Eu chamava ele de delegado. Não é legal? É, O catador de latinha. Era catador Quando de ela falou latinha. assim que tava noiva, né? Noiva. era. Aí conheci um 40 anos. Eu falei, cara, deve ter sido que ela falou do Porto, então deve ser o dinheiro, mas catador de latinha. Catador de latinha. Porque ele tinha uma aposentadoria de um salário, mais nada. E tu foi. É amor, irmão. Isso aí é amor. Foi. O Senhor usou um vaso. Não, primeiro ele sonhou que eu era dele. Aí eu falei pra ele assim, irmão Júlio, eu vou casar com o senhor. Não, senhor, não quero esse velho não. Falei pro senhor. Se eu tentar ser meu pai. Eu falei que não. Aí umas irmãs foram pra Goiânia no congresso e eu fui também, né? Uhum. De olho no que tinha lá. E aí queria casar com esse lá. Ele botou a aliança de noivado e tudo. Quando eu cheguei no congresso, o senhor usou o vaso. E disse, volta. A obediência é o segredo de tudo. Se você obedecer tudo que o Senhor te ordenar, você é vitorioso. Materialmente, espiritual, em todas as áreas. A obediência é o segredo. E aí eu fui
Quando cheguei no congresso, o senhor usou um vaso e disse, volta, o teu é aquele de cabelo branco. Ele é o teu companheiro. Aí eu questionei a Deus, mas Senhor, um velhinho daquele, Senhor, o Senhor disse, cuida dele para mim, até o último dia de vida dele. E através dele te prosperarei de uma tal maneira que tu não vai acreditar no que eu fiz. Hoje eu paro e não acredito. Na minha família, nenhum deles são assim, tão bem sucedido quanto eu. Entende? Porque eu obedeci. Tirei a aliança, entreguei para o outro, que eu era noiva. E disse para ele que eu não podia, eu tinha que casar com o meu esposo. Jesus. Aí disse, vai casar com esse velho? Eu disse, vou porque Deus mandou. Aí eu cheguei para ele e falei, não, Júlio, eu casava com você. Ele disse, eu sabia, Deus me disse, era minha. Desse jeito. E nós casamos. Aí foi onde nós fomos juntar, né, latinha, papelão, na cidade do Novo Gama. Ali muita gente conhece a nossa história. E nós cantando latinha, papelão. Aí Deus colocou na cabeça dele de montar essa escolinha. E hoje está aí. Obediência, né? Obediência. O segredo é a obediência. E pastor, se o senhor obedecer naquele momento, você não vai entender o porquê que Deus está mandando você fazer aquilo. Mas lá na frente, você vê por quê. Meu esposo, ele tomava conta do financeiro e eu da pedagógica. O senhor viu que ele guardava dinheiro em cima do telhado? Daí até que é prova disso. E o rapaz trabalhava. Mas tu sabia dessa história? Não, nunca soube. Eu vim saber depois de muito tempo, quando ele tirou um dinheiro e comprou um carro à vista. Aí tu falou, tem coisa errada. Isso Aí eu falei, onde você está? Ele disse, não, deixa que você juntar. E ele juntar mesmo. Então ele juntou, Deus usou ele para juntar, para trabalhar junto comigo e hoje eu sei o que eu sou. Olha só. Quando ele adoeceu, eu recebi muitos conselhos de colocar ele no asilo. Foi tempo. E eu dizia, não posso não é carne da minha cara. Eu tenho que honrar ele até o último dia de vida dele. E eu acredito que o sucesso é aí. Porque mesmo depois da morte dele, grandes coisas Deus tem feito. Grandes milagres, como esse terreno que há 30 anos eu orei por esse terreno e Deus deu agora. Entende? Sim. Então, a obediência, se você obedecer ao Senhor, verdadeiramente, Ele faz acontecer. E socorro, e Deus, isso é provado pela própria Bíblia, né? Teve situações que Deus, ele pediu algo a alguns homens que aos olhos dos outros era loucura. Por exemplo, o próprio Gideão, né? Com 300 homens subir para enfrentar aqueles mais de 600 mil egípcios. O próprio profeta Oséias, o Senhor fala para que ele case com uma prostituta. E andar Aos pela olhos do cidade mundo, todinha. né? Então, e aí o que a missionária fala sobre obediência. Obedecer a Deus não é questionar, é obedecer. Obedecer. Mas, Senhor, por que eu vou casar com esse senhor? Por que? Já estou noiva. Né? Então, quantas pessoas hoje estão frustradas por não ter obedecido a Deus? Às vezes questionando, não é? Aí eu, para ter certeza que era Deus que estava falando, Tu pediu prova? pedi. É isso que eu vou contar agora. Eu fiz prova de fogo com Deus. Eu já morava no barraco de fundo, na casa do irmão Júlio. Eu e meu irmão. E era um cômodo tamanho aqui da rádio. Né? E aí eu já era professora, já dava aula. E eu fazia nos cadernos, eu fechei todas as janelas, os basculantes do barraco e tudo, né? E aí eu falei assim, Senhor, se esse homem que está aqui na minha frente for o companheiro que o Senhor preparou para mim, que um passarinho pôs na minha mão e cante. Aí eu botei a mão aqui. E continuei fazendo caderno, e ele de frente para mim. Aí ele disse, mas Socorro, você dá com essa mão aí para quê? Eu digo, daqui a pouco você sabe. Aí continuei nos cadernos, o passarinho pousou aqui na minha mão. Pousou na minha mão e cantou. Quando ele pousou, aí eu disse, agora eu caso com você. Ele se fez prova de Deus, eu disse, fiz prova de Deus. E quando eu fui ver o basculante do banheiro estava perto, eu esqueci, o passarinho entrou por lá. Então, ali, naquele momento, o irmão Júlio estava vivo. Até um dia desse ele dizia, essa aí é a minha varoa do passarinho. Bem assim. Ele dizia assim, sabe? É a minha varoa do passarinho. Que o passarinho pousou na minha mão. E ele depois foi embora. E aí eu casei com ele. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu quero te fazer uma pergunta, agora baseada em casamento. Você falou que ficou casada com ele mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Para as mulheres e os esposos, as esposas que estão nos ouvindo agora, que talvez esteja até enfrentando crise no casamento, né? Qual é o conselho que você
pode dar para esse povo em relação a ter um casamento duradouro? O silêncio. O silêncio. Se ele fala alguma coisa que lhe magoa, no silêncio Deus vai trabalhar. Senhor, está aí teu servo. Acabou. E fique no silêncio. Porque você, no silêncio, você quebra todas as cadeias. No silêncio, você faz Deus agir por você. Se você falar, Deus não pode agir. Mas se você calar, Deus vai agir. Deus fala assim, meu servo calou, minha serva calou. Agora eu vou transformar o meu servo e vou renovar essas alianças. Anota isso aí. Nem no YouTube tem. Nem No silêncio, inteligência artificial Deus nenhuma tem isso aí. trabalha a teu favor. No Não tem inteligência, é, não tem IA no mundo que pense desse jeito. Mas é. No silêncio. No silêncio. Porque se você ficar no silêncio, você fica orando e no silêncio. Porque a dificuldade, né, a maior dificuldade hoje, você vê que os casamentos antigamente eram mais duradouros. Hoje já não nem tanto. Tem pessoas que com 1 mês, 2 meses já estão separando. Às vezes eu era convidada, mas o meu velhinho, para dar estudo para os casais. Quando tinha encontro de casais, nós íamos convidados. Eu colocava a mãozinha dele aqui, que ele perdeu a visão, e nós íamos junto. E eu dizia muito para eles, olha, se você obedecer às escrituras e permanecer no silêncio, Deus vai trabalhar. Em todas as áreas da sua casa. Seja com seu filho, seja com sua filha, seja desemprego, seja o que vier. Para Deus não existe impossível. Possível é para nós, mas para o Senhor não tem impossível. Hoje em dia o defeito das igrejas é porque não deixa você pregar e dar testemunho do que Jesus fez. Eu não conto testemunho dos outros, não, eu conto o meu. Eu conto a minha história. Eu tenho que contar o que Jesus faz cada dia por mim. Sim. Né? Eu vou contar um testemunho de alguém, não contar meu. Tenho que contar o que é meu. Porque se eu contar a minha experiência, vai servir para alguém que possa estar nessa situação hoje e se levantar. Se seu esposo está enfermo, cuide, zele, ame, até o último dia de vida dele. Porque depois daquele dia em diante, você entregou ele para o Senhor. Dali para frente é você e Deus. E Deus prospera a sua jornada. Socorro, você já teve o intuito de escrever uma biografia sua, um livro? Alguém aqui que está tendo esse estúdio já me deu essa ideia, sabe? Mas eu nunca fiz. Seria uma Nunca coisa fiz. maravilhosa. Seria E uma porque- forma de você honrar, né? Tudo que Deus que tem te honrado e fez esse grande milagre na tua vida. Foi quem conhecia meu velho. Um dia eu estava dentro da van, vamos contar esse testemunho aqui. Aliás, eu tenho muito testemunho para contar, né? Nós tínhamos uma Kombi. Quando nós compramos uma escola, ele me acompanhava para a faculdade de pedagogia, meu velhinho, né? E aí, um dia, dentro da Kombi, o rapaz que estava atrás olhou para mim assim e viu meu velhinho, né? Já sem ver, cabelo em branco, já com 89 anos. E eu novinha ainda, porque agora que eu tenho 60, então você imagina, né? E aí ele olhou assim, pensou assim, essa mulher deu conta desse velho. Pensou. Olhar de acusação. Ele né? só pensou que eu tinha dado um golpe. Aí eu olhei pra ele assim e falei, hoje ele é crente. Se ele já ouvir na rádio, ele vai saber que é verdade. Ele foi falou, quando ele falou isso, aí eu falei assim pra ele, tá dizendo que eu dei o golpe do meu velhinho? Não, nós era catador de latinha. Nós levantamos esse império que nós temos hoje com a mão do Senhor por cima. Ele não socorro no presente de pessoa que eu acabei de ver, o Espírito Santo me disse. Pois naquele dia em diante ele aceitou Jesus como Salvador. Porque ele pensou e Deus me disse. Meu Né? Deus. Então ele era nosso fotógrafo. Mas ele nunca tinha pensado nada. Se ele tinha pensado, Deus nunca tinha me revelado. Mas naquela noite, na hora de ir para a faculdade, que ele pensou, o Senhor me revelou na hora. Aí ele, pronto. Outro segredo que eu tinha com o meu velhinho, quando eu ia pregar nas igrejas, que eu levava ele, que eu nunca ia sem ele. Pastor, eu não viajava sem ele. Eu não ia para lugar nenhum que não pudesse levar ele. Eu só ia se fosse com ele. Minha família me chamava para ir para o Ceará e eu dizia, não posso. Mas você deixa ele, não posso. Não posso, eu tenho que ficar com ele aqui até o último dia de vida dele. Mas ele está saudável, digo, mas eu não vou deixar ele sozinho com ninguém. Quem tem que cuidar dele sou eu, né? Enfermeira não sou eu, tenho que estar aqui junto dele. E eu não ia. Isso é obediência. Sim. É obediência. Fidelidade. Se foste fiel um pouco, sobre o muito eu te colocarei. E é verdade. É verdade. Deus faz isso. E essa frase ela é impactante, porque se foste fiel no pouco,
no mundo te colocarei. Se você é fiel, é obediente no pouco, administra o pouco que Deus te deu, você vai administrar o mundo, vai Muito. ser fiel no muito, não é verdade? É verdade. E aí, ele ia mais eu. Quando eu pregava, ele ajoelhava lá atrás. E eu pregando. O sinal que eu tinha que o Espírito Santo mandava parar era quando ele se levantava do joelho. É mesmo? Era, pastor, e Deus me revelava as pessoas. Não é verdade, né? Deus fazia prodígio. Hoje eu conheço gente que conta o testemunho que nem eu sabia. Naquele momento, naquelas pregações. Coisas que aconteceram que você não tinha conhecimento. Não E Deus tinha. te usou para... Usava. Aí quando eu olhava para trás, que ele estava se levantando, aí o Espírito Santo dizia, parou. Aí eu entregava o meu. Olha só, E aí pronto. Esse era o segredo que eu dava. coisa grandiosa. Socorro, você tem alguma pergunta? Não, eu tô ouvindo Tá aqui. tão bom que a gente pode vir até fazer uma vigília. Não, eu não tenho pergunta pra fazer pra ela, não. Eu tô maravilhado com tudo que eu tô Te ouvindo. falei? Eu não consigo nem perguntar. Eu te falei. Agora, ó, deixa eu te falar uma coisa aqui também. Ali é outro milagre, viu, também. Milagre, esse ali é milagre vivo. Você tem alguma pergunta para fazer para a Tá missionária? impactado, né, pastor? É, a gente fica muito impactado, Um testemunho, assim, muito abençoador por Deus, né? É, Ela contando, eu se arrupiando aqui todinho, o Espírito Santo testificando a luta, as pereiras que ela passou. eu digo para todos os irmãos aqui que estão me ouvindo. É uma coisa impactante. A bondade de Deus não tem preço. Não tem preço, nós não podemos pagar. Todo dia nós temos que agradecer pela sua bondade, independente do que aconteça. Sofreu um acidente, perdeu um bem, louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado. Né? É assim que nós devemos dizer. Eu não queria falar, não, mas no dia que eu vi meu filho morto, lá na BR 253, eu disse: o Senhor me deu e o Senhor levou. Só isso. Mais nada. Que é nós para contender com Deus? Que é nós para perguntar o porquê? Não é? Deus, ele sabe como agir e nós não sabemos o que dizemos. Né? Que Deus nos dê sabedoria e quando nós possamos orar, que Deus se levante do seu sublime trono e estenda suas mãos para um pecador como nós. Amém. Muito obrigado, viu? Nossa, assim, a gente olha assim e fala. Eu estou refletindo aqui, né? O tanto que a gente reclama, murmura, né? E Deus quer, tem um prazer. A Bíblia fala que Deus tem um prazer de abençoar o justo, né? Mas quem retarda, quem tarda essas bênçãos somos nós mesmos. Abaixo de Deus, a pessoa que me fez firmar na fé foi meu velho. Pastor, quando ele perdeu a visão, eu entrei mais em desespero do que ele. Aí um dia ele me chamou e disse: mas eu vou entrar no céu, sem visão, mas eu entro. Não se preocupe, Deus cuida. Meu Deus. Pastor, tá essa menina aqui que morou comigo quando ele era vivo, ele nunca murmurou uma palavra. Ele nunca disse assim: ah, isso porque é Deus. Não, nunca. Sempre no silêncio. E ele me ensinou isso, no silêncio. Eu vou dizer uma frase aqui que ele dizia para mim assim. Eu dizia bem assim: mas Júlia, eu não vou pro culto não, eu tô muito cansada. Aí ele disse: pois eu vou, porque vai chegar um dia que eu vou estar em cima do leito de dor e não poder mais ir. Então eu vou aproveitar agora que eu tô com saúde. Meu Deus. Forte. Forte. São esses detalhes na fé, a minha caminhada espiritual. Deus colocou ele na minha vida, foi pela vida espiritual. Então, como eu obedeci, aí automaticamente as outras bênçãos vieram. Sim, sim. E assim Deus faz. A obediência, né? A obediência, ela abre portas, né? Ela abre portas. Missionária Muito Socorro, obrigada. a gente falou muito vem falando muito da sua vida abençoadora, né? Que transborda, realmente transborda. Agora eu sei o que aconteceu naquela vigília, viu? Me arrependo de não ter ido. Agora sim, hoje, a missionária Socorro, ela congrega em que igreja? Ela congrega próximo de casa? Qual pastor que a senhora tem hoje? Falar mais assim da vida atual da missionária, como é que é hoje? Hoje eu congrego na igreja do pastor Ramon, né? Pastor Zé, porque eu amo ele também. É um casal que eu amo demais, que me ajudou na trajetória. Sim. Pastor Ramon, lá no sítio do Gamo, né? É lá que eu congrego com ele, já faz bastante tempo.
e permanecendo firme, né? Amém. Estando de pé. Eu costumo, onde eu tenho pregado, eu tenho o costume de dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Você viu na vigília, né? Sim. Uhum. Eu fui para aquela vigília, eu gostava muito de vigília e monte. Eu ia muito, né? Com meu velhinho, né? A gente ia muito. E foi através de vigílias e orações da madrugada, para a glória de Deus, não é que eu sou merecedora, não sou nada não. Mas toda madrugada eu dobro meu joelho. Aí esses 2 meninos são testemunhos disso. Toda madrugada. Aprendi com ele. Quando a enfermeira ia trocar ele, 5 horas da manhã, ele dizia, estou orando. Então, no que ele se levantava para orar, eu ia atrás. Então, hoje eu me vejo firme na fé, pelos ensinamentos que eu tive. E vou lhe dizer para todos os casais, um casal de Deus, na presença de Deus, o impossível acontece. Deus tira do ímpio e coloca na mão daquele casal, porque ele é Senhor. É verdade. Irmãos, ele traz de longe, mas ele abençoa aquele casal que estão na presença, na brecha. Creia. Amém. Impactante demais. Uma hora de programa é pouco. É né? pouco, não é? Chamaram de novo aqui. E é uma coisa que chama a atenção, que a Socorro, ela sabe o que é passar fome. Ela sabe a escassez. Todas as fases. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, né? Que ele aprendeu a viver na escassez e na abundância. Nunca queira comer carne com bicho. Nunca queira comer um pedaço de pão duro e você passar o dia inteiro andando atrás de emprego e voltar e saber que só tem aquilo ali te esperando. Nunca queira. E no dia que você passar por isso e que Deus te exaltar, nunca esqueça quem foi que fez. Ser grato, né? Sim. Porque se nós formos gratos ao Senhor, Ele nos dá. Tá? Ele não só dá bem material, não. Ele dá a certeza de uma tão grande salvação. Não é? Ele é fiel e justo. E Ele faz. A pior coisa do mundo é você amanhecer o dia e a panela não ter nada para cozinhar. Você olhar e não ver nada. E não poder fazer nada. Né? O tanto que Deus cuida de nós, que eu passei por uma situação, eu ainda não era crente, eu estava na casa desse casal, e no barraco de lata, quando foi à noite, uma cobra entrou por debaixo da porta. Tá ali a Luz, que está ouvindo, ela é testemunha disso. A cobra entrou e dormiu na minha coxa. E não me mordeu. Quando foi de manhã, a Rosa, que é irmã de Samuel, que foi que me trouxe para Brasília, ele acordou e viu a cobra, já assim, pontada. Pra dar o Aí ele disse, não mexe. Eu disse que foi, ele não mexe. E aí ele só jogou de lá um negócio e matou a cobra. E ela dormiu toda noite na minha perna e não me picou. Nem a mão de Deus é a mão de É Deus. amor de Deus. É a mão de Deus. Pastor, a minha primeira mudança foi no carrinho de mão, subindo daquela parada 15 até na parada 7. O meu prato era uma tampa de mantequeira. Eu só tinha uma panela e um fogão de 2 bocas. Eu chorando no caminho, eu dizia, Senhor, se tu me ajudar, eu nunca vou negar o teu nome. E vou ajudar os teus servos que precisam, que necessitam mesmo. Eu faço obra que ninguém sabe. Para essa menina que é testemunha disso. Às vezes meu sobrinho fala, tia Corrida ia fazer isso, mas eu já estou fazendo há tempo e ele não sabe. Só que não adianta você fazer e se vangloriar. Sim. É no secreto. Faça no secreto. Que você fazendo no secreto, Deus expande para você. Esse é o segredo. O segredo é esse, né? Eu nunca imaginei que um dia eu podia ter um carro. Não, nunca. Nunca. Se você não deixar a soberba e a grandeza, e se você continuar firme, fiel, no pouco, no muito, Deus lembra da misericórdia e olha para você e faz. Porque Jó era um mais rico do Oriente, e era um servo autêntico. Noé orava pelos seus filhos todos os dias. E quando Deus tirou aqueles filhos, tudo ele foi blasfemar? Não. Então nós temos que saber que Deus dá, e se não permanecer firme, Deus tira. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu vou parar de não chorar, eu quero.
fazer uma oração por quem está nos ouvindo. Vamos sim. Temos aqui, Todo final a gente sempre faz uma oração sim. inclusive, nós vamos dar a honra também, primeiramente, ao nosso Senhor, né? Nosso Deus. Depois a missionária. Nós temos aqui um caderninho aqui do evangelista Daniel. Essa aqui, qual é, Deus? Ao tanto de pedido de oração. São Vamos nomes, orar. são nomes que o evangelista Daniel pega toda semana, toda sexta-feira, na frente da nossa igreja. Porque lá, só que conhece meu aluno Abel, né? Conheço. Aquela principal ali, fizeram uma pista ali de Cooper, né? Do início até lá em cima, lá perto do Lago Azul já, né? E aquele calçadão ali, ele fica ali em frente à igreja, as pessoas passam, colocam o nome, e todo final de programa, né? Toda segunda-feira a gente ora por esse caderno de oração, né? As pessoas também deixam pedido, inclusive, irmãos, você que está na live aí, ao vivo, você pode deixar seu pedido de oração. E no final nós vamos orar por você, né? Pela sua família, pelo seu pedido. A gente teve alguns problemas durante a live hoje, mas está sendo gravado no outro aparelho ali. A gente vai colocar no YouTube, então vai sair na íntegra. O programa está 100% gravado. Então, se você não pôde acompanhar ao vivo, você vai poder assistir e reassistir várias vezes. Pensa num testemunho tremendo. Hoje eu não consegui fazer uma pergunta além de perguntar de qual igreja que a irmã que é. Hoje Deus nos trouxe hoje aqui para ouvir o testemunho dessa mulher, do esposo dela, da sua trajetória. Saiu de um lugar de onde ninguém conhecia e trouxe para os grandes. Ela andou ali pelos pequenos e hoje anda pelos grandes, louvando o nome do Senhor. Não negou o nome do Senhor, que Satanás quis ali fazer com que parasse, né? A minha Não filha negou. falou para mim não falar, mas eu vou falar. Quando Deus levou meu filho no acidente de carro, eu não contei com o meu velho, que o menino tinha morrido, né? Ele já era acamado, e se eu conto, ele ia morrer, né? E aí eu não contei, guardei entre Deus e eu. E aí eu pensei, Senhor, ele que era jovem, o Senhor levou, meu velho está acamado, o médico já desenganou e tudo. Quando o Senhor levar meu velho, como vai ficar eu? Sozinha? Aí o Senhor... Aí quando eu acabei de orar ali, aí eu deitei no rede lá na área e o telefone tocou. Uma menina que morou comigo há muitos anos atrás. Me ligou e disse, mas Socorro, já que Deus levou Moisés, sempre que é uma menina maravilhosa para você, não? Eu disse, eu quero. Aqui hoje. Deus me deu. Mora com a senhora tem quanto Esther. tempo? Hoje. Esther, ainda não o nome, Esther, Esther. você tá com quantos anos comigo? 6 ou 7 anos. 26 anos. Tá comigo até hoje, né? Cuidando de mim todos os dias. Quer dizer, eu não estou sozinha em casa. Deus me deu, aí foi. Eu pedi ela se ela tinha um rapazinho lá para trazer para mim, me trouxe o Egídio. Olha aí, casal. Casal, me ajuda. Deus levou um E deu 2. Meu Deus. Aí me ajuda nas escolas, né? Dirige para mim. Olha. Os dois dirigem? Ela tá tirando a carteira. Ninguém confia em mim. Então é o Egito que dirige. A gente dirige. Intensa. A Então, família então Também ninguém confia no Erivaldo, e é Uber. Os passageiros. E aí, ó, Deus não desampara. Deus não desampara. E todo dia eu agradeço ao Senhor, né? Porque o Senhor mudou mais uma vez a minha vida. Sim, sim. Reaviveu, né? Me deu uma vida diferente. Hoje eu vejo, né? Sim, Um sossego, a paz com eles dois dentro da minha casa. sim. É uma bênção grande que o Senhor me entregou. Eu posso pagar? Não. Só Deus pode pagar a irmã Zene pelo favor que ela me fez. Um favor que eu não merecia. Abrir mão dos filhos e me deu eles para mim. Deixei eles com você. Eu deixei ela. E ela até hoje ela não se separa de meu amor. É o meu amor. Então eu quero dizer para quem está nos ouvindo nesta noite, no seu lar, reina a paz, o melhor lugar de nós estarmos. É o nosso lar. Antônio de Lima, né? Deus abençoe, Antônio de Lima, mandando aqui o amém. A Alessandra Lopes, a missionária Alessandra Lopes, Deus abençoe, a evangelista Alessandra. O Jacques Lisboa, né? Olá, boa noite. Pastor Erivaldo Pereira, estou chegando, esse aqui é o nosso diretor aqui da rádio.
mandando os parabéns também. Mamara. E a irmã Mara, que Deus abençoe a irmã Mara. E, o Socorro, você precisa de ver, isso aqui vai ficar mais um tempo aí, aí gravado. Vai vir muita gente comentar do testemunho. Eu Vai acredito. muita gente comentar do teu testemunho. Mas vamos lá, nós estamos na hora já. Olha aí, 8 horas, já é 8h30, pastor. E a irmã nem terminou de contar o testemunho dela direito. Ô Esther, vamos pegar no pé para fazer um livro. Tem que escrever esse livro aí, vamos lá. Fazer um livro, fazer um vídeo de um documentário da vida dela. Tem que fazer Missionário Socorro, porque assim, tem muita gente que precisa ouvir esse testemunho da senhora. Ó, Tem irmã muita aqui, gente, principalmente. testemunho maravilhoso. A irmã Alessandra colocou. Gente, nós vamos tirar esse momento agora para você deixar o seu pedido de oração. A irmã Mara também colocou aí, ó, testemunho forte e lindo. Irmã Darcinete Brandão, maravilhoso. Minha coordenadora. Essa coordenadora aí, ó, Deus colocando, abençoe você. maravilhoso. Um abraço para todos os professores aí, todos os colaboradores da Sim. Recanto do Céu, né? Igreja Evangélica, não é? Escola Evangélica. Escola Tá profetizando Evangélica. uma igreja, hein? Escola Evangélica Recanto do Céu. Pessoal, um abraço para vocês aí. Vocês têm uma patroa excelente aí, com testemunho. Não é a patroa, não, é sua mãe. Ó, mano. Gente, deixa o seu pedido de oração aí. Enquanto a gente finaliza aqui, eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco nesta live. Quero vos lembrar que nós vamos colocar, né, este vídeo será colocado no nosso canal no YouTube, @pod.id, ou seja, você vai ter um pouquinho da fraçãozinha desse testemunho forte, desse testemunho lindo da nossa missionária Socorro, Maria Socorro. Então, vai deixando o seu pedido de oração. Este programa é um programa com oferecimento aqui da Rádio Lisboa FM, tá? Também do Ministério ID em Amor, que é o ministério ao qual também está por trás deste programa, do nosso parceiro Outlet dos Colchões e do Sofá. Se você quer fazer a troca do seu colchão, do seu sofá, você vai procurar esse nosso patrocinador, né? O nosso amigo, irmão querido Marley. Que Deus abençoe você também, Marley, que está conosco aqui com a gente, dando uma força muito grande para esse programa acontecer. E você pode procurar a Outlet dos Colchões e Sofá. Tem no Valparaíso, tem em Santa Maria, no Taquari. Então, você que está aí pensando em trocar o seu colchão, o seu sofá e quer qualidade, procura a Outlet dos Colchões e Sofá. E você vai deixar agora o seu pedido de oração. Nós vamos fazer agora a primeira parte da oração com o nosso pastor, com os livros de oração, né, com os nomes que está aí no livro de oração. E após esse primeiro momento de oração, nós vamos orar também pelos nossos ouvintes e será feita pela nossa missionária Socorro. Amém? Amém. Então coloca um fundo aqui. Enquanto eu coloco esse fundo, o pastor vai estar orando aí pelos nomes que estão neste caderno de oração, pastor. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Sim, meu Deus. Nesse momento, ó Deus, depois de ouvirmos esse testemunho tão edificante, os milagres que o Senhor operou na vida dessa mulher, nós somos impactados, ó Deus. Impactados, ó Deus, por tamanha graça e misericórdia da tua parte. Senhor, aqui há dezenas e dezenas de pedidos de oração. São muitos e muitos os nomes, ó Deus, que ali, ó Deus, entregaram, ó Deus, pediram oração, e o Senhor, aqui nesse momento, nos dá a oportunidade de orar por cada pessoa, Senhor. Ó Pai Santo, que o Senhor possa nos ouvir e alcançar cada vida, meu Deus, cada nome dessa pessoa que colocou aqui nesse caderno. Deus, eu não sei como é que está a história, como está a situação dessa pessoa, mas eu sei do Deus o qual servimos, que é onisciente, onipresente e onipotente. Senhor, estende as tuas mãos poderosas, Senhor, e vai transformando essas vidas, vai restaurando os sonhos, vai edificando a fé dessas pessoas. Senhor, vai trazendo alegria a corações que estão, ó Deus, angustiados, vai trazendo a libertação a pessoas que estão cativas, vai trazendo, meu Deus, o amor aonde há ódio, Senhor, vai trazendo, meu Deus, a graça derramada sobre este povo, Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo. Nesse momento, ó Deus, há tantas pessoas, ó Deus, angustiadas, pessoas tristes, ó Deus, pessoas desesperadas com entes queridos nos hospitais.
Mães que estão com os filhos dentro de um presídio, ou filhos que estão, ó Deus, no mundo das drogas. Senhor, tende misericórdia, Senhor, dessas vidas. Entra com a tua misericórdia e com a tua compaixão e vai revigorando as forças dessa pessoa. Vai restaurando os sonhos, os projetos, as metas que essas pessoas, ó Deus, muitas das vezes nem mais vontade de sonhos ou projetos elas têm mais, Senhor. Mas que o Senhor possa revigorar elas, ó Deus. Pai, alcança elas onde elas estiverem e transforma essas vidas. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.